Aquele inverno que foi de 2018, foi um começo para tantas mudanças na sua vida. Aí, nesse último inverno, em fevereiro, começa a invasão russa. O quanto que essa guerra catalisa em você mudanças na forma de ver o mundo, de pensar nas relações humanas, o que isso muda em você? Falar do conflito para mim é uma mistura de coisas, porque assim, eu saí na primeira semana. Então eu saí no pico da coisa toda. E eu estava morando em Kiev, que também estava sendo a cidade mais atacada, porque o Putin achou que ele ia conseguir pegar em 2 dias. Estou esperando até agora. Uhum. Então, assim, foi muito complicado. Meu bairro foi um dos primeiros a ser bombardeado. Eu não ouvi a notícia de que a guerra tinha começado, eu ouvi a bomba caindo no meu bairro. E a gente passou um período muito complicado, porque minha família queria que eu tivesse saído já em dezembro. Uhum. E aí a gente decidiu, tipo, a gente não queria, porque a gente tinha acabado de se mudar e tal, e a gente achava, de verdade, a gente achava que não ia escalonar do jeito que escalonou. E eu estava rodeada também de outros ucranianos que também não acreditavam que fosse ficar do jeito que ficou, que acharam que se ele fosse fazer alguma coisa ia ser já nas regiões que ele tinha invadido, então só para pegar o estado inteiro, né, os estados inteiros do leste. Então, para mim foi assim, eu comecei 2022 com a cabeça de é o ano que eu vou reformar minha casa, meu salário estava bem legal para o padrão ucraniano e tal, estava trabalhando com venda, então tinha bônus, tinha essas coisas. Então era o ano de reforma da casa e engravidar e começar a família. Uhum. Era isso, 2022 era para ter sido isso. E aí, quando chegou no 24 de fevereiro, que eu comecei a ouvir as bombas lá fora, que meu primeiro pensamento não foi ter medo, foi ter raiva, porque o Putin tinha feito o que fez, tudo mudou, assim. As prioridades mudaram na minha cabeça, Uhum. porque é o que eu falo para todo mundo aqui, do tipo, uma coisa é você saber que você vai morrer um dia, outra coisa é você saber que você pode morrer daqui 3 segundos. Uhum. Ver a morte do jeito que eu vi naquela primeira semana muda você de muitas maneiras. Até o jeito que você lida com a fome, o jeito que você lida com a escassez. A gente ficou uma semana comendo amendoim e damasco, e bebendo Nossa. água. Assim, eu não saí sozinha, né? Eu ajudei uma galera brasileira a sair. Eu me vi vivendo um filme, porque quando a gente, né, brasileiro principalmente, a gente só sabe de guerra, de filme, essas coisas. Então, foi o dia 28 de fevereiro, foi o último dia que eu vi o meu marido, que foi quando a gente se deu tchau na estação central. E ele teve que pegar o trem para ir para a cidade dele, porque a gente decidiu e escolheu seguir a lei, a gente decidiu e escolheu não dar jeitinho, Uhum. porque pela lei, homens ucranianos em idade militar não podem sair do país, tem algumas exceções, meu marido não se encaixa em nenhuma delas, e eu não vou pagar nada para ninguém, para enganar ninguém, para tirar o meu marido de lá. Porque você pode pagar e ser preso na fronteira, você pode pagar e ser mentira, você pode pagar e acabar sendo alistado automaticamente, e você pode não voltar. E como eu falei no começo, meu objetivo é voltar para a Ucrânia. É minha Uhum. casa, é onde eu tenho meu apartamento, é onde eu quero que minhas crianças cresçam por pelo menos uma parte da vida delas. É um país que eu quero que elas tenham muito orgulho de saber que parte delas é de lá. Vai fazer, né, daqui 2 meses completa um ano que a gente não se vê. Mas a gente escolheu isso porque a gente não quer ter problema, porque se a gente consegue tirar ele de maneira ilegal, pode ser que não consiga voltar depois, por causa de É, todas as complicações, controle de fronteira e tudo mais. as consequências disso não valem a pena, assim, né? Não vale o Exato. risco. Eu também Não penso da mesma quero. forma. Se eu quisesse viver uma vida em outro lugar, talvez eu fizesse isso, que foi aquilo que a gente já conversou. Eu acho que os maridos que ficaram foram os maridos das pessoas que querem ter uma vida por lá. Então, eu tô aqui toda chique e fina na Suíça, mas não é o meu lugar. Eu sei Uhum. que é um lugar temporário, eu sei que é um lugar que me acolheu,
é o meu momento também de me aproximar do meu irmão, é um novo processo que eu estou passando aqui, é uma nova estrutura, a primeira vez na minha vida que eu estou morando sozinha, também tem toda essa... que é muito chato, Não, mas eu assim... vou te dizer, te admiro muito nesse sentido também, porque quando eu paro para pensar, se fosse eu saindo da Ucrânia, deixando o Serguei para trás, para recomeçar a minha vida num país onde eu não conheço ninguém, onde eu não conheço a cultura, eu não falo o idioma, eu não sei. Eu não sei se eu conseguiria, de verdade, assim. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam isso, tipo, primeiro, por que você decidiu ficar, que eu podia ter ido para o Brasil, ficado com a minha mãe, voltado para o jornalismo, sabe, assim, podia ter feito tudo isso, mas eu não queria, primeiro, porque aqui eu tô a 1 hora de distância só do Roma, então, principalmente como eu saí no começo, que as coisas estavam muito mais instáveis do que hoje em dia, era uma forma de eu ter mais ou menos um controle e estar por perto. Uhum. No momento que ele puder sair, é muito mais fácil ele vir para cá do que, né, ter E que até o ir até o... Brasil. Então foi por isso e também porque eu tenho um gato mimado, que nem eu falei no começo, que precisa comer a comida do light dele que vem da Alemanha. E aí eu preciso trabalhar para dar comida para esse gato. No começo aqui também foi complicado, porque é isso, você não fala o idioma. Na teoria, o governo não queria me dar os documentos porque eu não tenho passaporte ucraniano, então eles só estavam dando esses documentos de refúgio para cidadãos ucranianos.